do Senhor Jesus seja com todos. Bom dia aos meus irmãos, amigos, aqueles que porventura nos visitam nessa manhã. Deus abençoe suas vidas. Queridos, antes de qualquer aviso, eu gostaria de, infelizmente, convidá-los a mais uma vez estar no período de oração. Nós temos, nesses últimos 20 dias, tem sido algo muito difícil que a nossa nação tem enfrentado. Muito difícil. Nós temos tido notícias de hoje diferentes de alguns anos, né? Nós temos em tempo real informações do que acontece do Oiapoque ao Chuí. E essa semana, duas fatalidades muito grandes ali na cidade do Rio de Janeiro. As grandes chuvas que aconteceram e vidas foram também perdidas ali. Mas já no final da semana, na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, dúvida agora aqui, a situação ali no centro de treinamento do Flamengo. E em todas as duas situações, nós ficamos realmente consternados. Eu sei que nós não conseguimos ainda digerir a situação de Brumadinho, e já outras fatalidades chegaram aos nossos ouvidos. Então eu gostaria de, nesse momento, mais uma vez, como sempre temos feito, eu sei que os irmãos têm orado, têm pedido a Deus misericórdia pelas famílias, né? As famílias enlutadas, mas como corpo, eu gostaria de convidá-los a mais uma vez estarmos juntos em oração. Temos muita coisa boa para compartilhar, mas antes de tudo eu entendo chorar com os que choram, tá? E nesse momento tem pessoas que estão ainda em desalento. Nesse momento tem famílias que estão chegando, talvez no Rio de Janeiro, ainda temos algumas crianças que não foram identificadas, algumas poucas que não foram identificadas, e isso gera uma angústia ainda maior, né, no coração dos pais. Então eu gostaria de pedir a Deus agora, nesse momento, junto com vocês, para que Deus traga conforto e consolo também sobrenatural, tanto as famílias que sofreram ali com a situação das chuvas no Rio de Janeiro, como aqueles que sofreram a perda de seus filhos ali no CT do Flamengo. E as causas disso nós já sabemos, não vale aqui questionar nada, mas eu acho que à medida que se resolvam as coisas que são de necessidade serem resolvidas imediatamente, que todo o trâmite para que essas crianças sejam sepultadas, mas logo depois eu entendo que a população precisa se mobilizar do jeito que aconteceu com a situação de Brumadinho, as chuvas no Rio, também da negligência dos nossos dirigentes de futebol. Isso não acontece nem só no Fluminense e no Vasco, como saíram. Isso acontece com quase todos os CTs, tá? E eu fico aflito com isso. Eu fico aflito, eu estava comentando com Sandra e com algumas pessoas da diretoria, eu fico aflito com as igrejas. Eu fico aflito com a nossa igreja. Eu fico aflito com todos aqueles que têm um cuidado todo especial com pessoas, e às vezes somos negligentes. Às vezes pela questão financeira, às vezes pelo achismo. Nós agimos muito pelo achismo, né? Não, eu acho que dá, eu acho que pode ser assim, e não pode ser resolvido. A vida humana não pode ser direcionada por achismo. Nós temos legislações que nós temos que honrar. Eu louvo a Deus que estamos fazendo muita coisa aqui mesmo na igreja, muita coisa sendo ajustada, louvo a Deus por isso, mas tem muita coisa para ser feita também, tá? Então, vamos orar, e no momento certo nós vamos conversar sobre esse tipo de situação, principalmente que leva
as igrejas e, na verdade, instituições filantrópicas, todo o terceiro setor, ele precisa estar atento a isso. Por incrível que pareça, vocês estão vendo situações como a cidade do Rio de Janeiro e o CT do Flamengo acontecendo catástrofes desse jeito, com instituições que têm receita, instituições privadas, muitas vezes, os governos estaduais, governo federal, têm receita para resolver os seus problemas. O terceiro setor, a maioria deles depende totalmente de Deus. Algumas não dependem só de Deus, não é? Mas a maioria depende de Deus. E Deus exige excelência em tudo que nós fazemos. Deus exige excelência. Tá certo? Então vamos orar nesse momento para que Deus traga conforto, consolo para essas famílias e nos dê sabedoria, nos dê condições para fazermos a nossa parte. Tá certo? E logo depois nós traremos mais algumas informações que são importantes para a igreja. Eu gostaria de, nesse momento, dar um tempo para que você faça a sua oração pessoal e logo após nós terminaremos esse tempo também elevando a Deus uma oração aqui na frente. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos nesse momento aqui, diante da Tua majestade, do Teu poder, diante da glória do Senhor, mas ao mesmo tempo diante de um Pai que ama cada um dos seus filhos, que sofre com a dor dos seus filhos. Por isso nós sabemos com certeza que tudo que tem acontecido em nossa nação e muitas outras nações têm sofrido também as suas perdas. Sabemos que o Senhor sente isso, que o Senhor se compadece. O texto da Tua palavra lá em Marcos fala da Tua compaixão por cada um dos Teus filhos e filhas. E nós queremos colocar diante do Senhor agora, como Teu povo ajuntado nesse lugar, colocar diante de Ti o nosso desejo de que o Teu Santo Espírito possa estar nesse momento trazendo conforto, trazendo o consolo que só o Senhor pode dar para cada pai, cada mãe, cada irmão que perdeu um irmão agora tanto nas chuvas, como ali em Brumadinho, como ali no CT do Flamengo. Senhor, tem misericórdia de cada família agora. Senhor, nesse momento tem mães e pais completamente desolados, talvez num corredor do IML, talvez num quarto de hotel, clamando ao Senhor que restaure suas forças, que mude essa realidade. Muitos deles esperando algo diferente do que ter que sepultar o seu filho, sua família, seus amigos, gente clamando por justiça, gente permitindo que a ira chegue ao seu coração. E nós entendemos os sentimentos humanos,
nós entendemos que muitas vezes isso chega ao coração, principalmente daquele que sofre. Te pedimos, tem misericórdia, Pai. Traz uma palavra sobrenatural para esses corações. Traz o bálsamo, Pai, que traz refrigério para a alma, que acalma os ânimos, que traz um entendimento que está acima daquilo que o ser humano pode identificar. A tua palavra nos diz que o Senhor traz paz que excede o entendimento. Que seja essa paz que possa estar invadindo o coração de cada um de nós, cada uma daquelas famílias. E nos dá, Senhor, ousadia também, nos dá comprometimento uns com os outros. Estamos falando como nação brasileira, Pai. Que nós possamos nos unir em prol do bem-estar do ser humano, e não apenas da nossa congregação, daqueles que fazem parte do nosso meio de convivência, do nosso círculo de convivência, mas que nós possamos ter compaixão e pedir ao Senhor uns pelos outros, cada habitante sobre a face da terra, aqueles que talvez jamais declararam o Senhor ou que creem no Senhor, mas que a tua misericórdia alcance também o coração de cada um desses, e nos faz ter essa compaixão, Pai, como aconteceu com teu filho Jesus. Que possamos sentir como as nossas entranhas sendo verdadeiramente torcidas, e olhar cada uma dessas pessoas como criaturas que o Senhor trouxe sobre a face da terra, como obra-prima das mãos do Senhor. Que nós tenhamos sabedoria para isso, que nós tenhamos a misericórdia sobrenatural do Senhor tomando conta do nosso próprio coração e da nossa mente. Que antes de qualquer tentativa de julgamento haja assim pleno entendimento de misericórdia e compaixão que vem do Senhor. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em dado momento nós vamos conversar um pouco sobre as necessidades da igreja do Senhor, perceber a importância e a responsabilidade que ela tem diante daqueles que não conhecem a Cristo ainda, também no zelo pelas coisas do Senhor, inclusive a vida humana. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a vida humana, e não apenas daquelas, como eu disse agora em oração, não apenas aquelas que conhecem a Cristo, ainda mais por aquelas que não conhecem. Então, cada uma dessas famílias, cada uma das famílias do projeto que nós temos aqui dentro, do programa Muda Mundo, cada uma delas, nós temos muitas responsabilidades. Cada vizinho nosso aqui, cada vizinho do seu prédio, cada vizinho da sua rua, é responsabilidade nossa também. Então vamos pedir a Deus sabedoria para isso, orar por cada um deles. Orar por cada um deles. Filhos, nós começamos no domingo passado a nossa caminhada pelo primeiro livro, o Evangelho de Marcos, e boa parte já tem o seu kit, já está fazendo as lições, e eu peço a você que se prepare e estude realmente. Eu não gostaria de ver as pessoas trazendo um livro para, né? Esse livro, você deguste ele durante a semana, para que você aprofunde o seu conhecimento, aprofunde o seu estudo, e na sua turma, na sua classe, você ali compartilha o que Deus falou para você, né? Ali é o momento de você compartilhar o que Deus falou para você. Tá certo? Então aproveite esse momento. Hoje pela manhã eu passei um áudio para os facilitadores da EBD, da Escola Bíblica, dizendo que essas lições são tão boas de discutir, tem tantas perguntas, tantas possibilidades de você ouvir os seus liderados, que algumas dessas lições certamente vão passar para o domingo que vem.
tá? E eu não queria que nós tivéssemos uma escola legalista com relação olha, é uma lição por domingo e não pode, tem que correr para dar vencimento de uma lição. Facilitadores não precisam fazer isso. O importante é que você deguste cada lição, tá certo? Se houver condição de fazer, se você sentir que fluiu naturalmente, se todos estudarem, se todos fizerem a sua parte, ela vai fluir naturalmente, não é? Então vamos ter sabedoria, mas a gente também não pode ser legalista, porque às vezes um assunto como, por exemplo, o assunto da semana passada, compaixão, é algo profundo, é algo que o ser humano tem se afastado cada dia mais de experimentar, não é? Então quando a gente discute aqui, quando a gente fala, na verdade, não é nem discutir, mas quando a gente reflete sobre a dor dessas famílias, Brumadinho, chuvas no Rio, CT do Flamengo e outras coisas que estão acontecendo, o feminicídio que toma conta do Brasil, algo impressionante, como nossas mulheres têm sofrido, como têm sido assassinadas, como homens têm perdido o entendimento, têm tomado atitudes absurdas, não é? Tudo isso, ainda que seja tocante, tem muita gente que pega um assunto desse, abre um Facebook ou abre um jornal ou uma revista, lê isso como se fosse mais uma notícia. Entende? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem gente que pega um material, uma matéria, na verdade, sobre qualquer um desses assuntos e lê como se fosse uma nova diretriz para o Ministério da Educação. Sabe, uma coisa comum, uma coisa que a gente tem até expectativa, mas não mexe, não gera compaixão. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Tem gente que não chora mais. Tem gente que está vendo o que está acontecendo sobre essa nação e sobre o mundo, não é só sobre a nação, porque jaz no maligno, e quando ele fala jaz no maligno, é o mundo todo, não é? Tem gente que está vendo as coisas acontecerem e não tem mais gerado, não tem mais permitido que a compaixão, que o constrangimento, que a sensibilidade toque o seu coração. Isso é impressionante. Existe uma indiferença sobre a face da terra que é maligna, filhos. Se você tem ouvido e visto situações como que nós estamos enfrentando, se você vê uma criança nos Estados Unidos entrar numa escola, numa universidade e matar dezenas ali, se você vê alguém chegar num show ali em Las Vegas e acabar com dezenas de vidas, e você vê aquilo como mais um número, mais uma matéria, tem alguma coisa errada com você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você não pode entender isso como uma coisa normal. Não, mas é porque lá está permitido. Aumentou o ministério da água. Aleluia! Que bênção! Olha só, é uma mulher, aleluia! Mas voltando. Perdoe-me a digressão. Mas filhos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe? Tem gente que usa ou que vê cada uma dessas informações como mais um número. E não é um número. São pessoas, são seres humanos. Tem a ver com ideologia de vida. Tem a ver com minhas escolhas. Eu determino aquilo que mexe comigo ou não. Tem gente que fica mais empolgado, que lê com mais avidez o lançamento de um novo iPhone do que uma situação dessa no CT do Flamengo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que é que está acontecendo? Eu vejo isso no dia a dia, vocês não? Tem gente que se debruça sobre uma questão que é puramente superficial, trivial do dia a dia, e não se debruça sobre a negligência do próprio homem sobre a humanidade. Isso é muito sério. Tem gente que está mais interessado, preste atenção, está mais interessado em entrar numa universidade, fazer a sua graduação,
pós-graduação, mestrado e doutorado, do que preocupado com a sua família. Existe uma inversão de valores, uma inversão de conceitos absurda. E quando eu falo que isso acontece na sociedade, eu falo de um grupo como esse aqui. Nós somos um grupo social. Alguém tem dúvida disso? Vocês entendem que é um grupo social? A igreja é um grupo social que deve ter valores e conceitos centrados no reino de Deus. Mas é um grupo social, faz parte de um grupo muito maior, que habita as nações. Mas a igreja é um grupo social. E quando eu falo dessa indiferença da sociedade, quando eu falo dessa insensibilidade da sociedade, eu estou falando muitas vezes, ou sempre, da indiferença e insensibilidade da própria igreja, porque ela faz parte dessa sociedade. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Quando eu entendo que esses meninos, por exemplo, porque é o que está mais próximo, mas isso aconteceu em Brumadinho, isso aconteceu nas chuvas, nessas pessoas que perderam a vida. Isso vai acontecer esse final de semana. Mulheres estarão sendo assassinadas esse final de semana. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Filhos estarão sem suas mães esse final de semana. Porque nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos um mundo mau. Cantamos aqui agora. Jardel dirigiu uma canção maravilhosa, que é fruto de um texto bíblico do Asaf. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que o mundo, se lance como um monte sobre mim, ainda que tudo aconteça, meus lábios vão te louvar. Mas eu não sei se isso é verdade, eu fico preocupado. Porque às vezes a gente está louvando, mas não com a sensibilidade do que está acontecendo ao redor. A gente está louvando como se fôssemos pessoas que são sacadas da realidade social que vive, e vivem como ETs nessa terra. Está parecendo às vezes que é isso que acontece, que nós não estamos em uma sociedade que carece da graça, do amor, do entendimento desse louvor que nós dedicamos ao Senhor. Parece que a gente está lidando com ETs nessa terra. Vivemos para nós, sabe, Jardel? Parece que a gente vive num gueto, não é? E não se incomoda com o que está acontecendo. Isso não é sadio para a igreja do Senhor. Já não é sadio para a sociedade como um todo, quanto mais para a igreja. Quando eu falo aqui de Marcos capítulo 1, eu estou falando de compaixão. Aqueles que estavam adiante de Jesus, aqueles que estavam lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, a grande maioria não era dos discípulos que realmente estavam com o coração dedicados ao Senhor. Até aqueles que estavam caminhando com ele os 3 anos, daqueles 12 que estavam juntinho dele, o que é que aconteceu? Dos 12 que andaram 3 anos com ele, um duvidou, o outro traiu, não é? O outro negou, e o restante se escondeu. Andaram com ele, estavam vendo o que estava acontecendo, estavam sensíveis a esse clamor da sociedade, e ainda agiram dessa forma. E nós, com uma diferença de mais de 2000 anos dessa presença de Jesus no nosso meio, como é que nós estamos agindo? Vocês estão entendendo, filhos, o que eu estou dizendo? O cuidado que a gente tem que ter, com a sensibilidade. Eu preciso chamar a atenção de vocês a cada dia. Temos um grupo de pastoreio de pastores que cada um de nós tem colocado como meta trazer esse despertamento para a sua igreja. Cada um de nós. É assim que a gente entende que vai mudar alguma coisa, começando da nossa própria igreja. Nós estamos sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor. Tem gente morrendo, gente. Tem gente morrendo. Será que vamos atentar para isso somente quando acontecer o que o pastor Russell Shedd profetizou? E ele diz:
A igreja do Senhor só vai entender o que é perseguição, o que é sofrimento, quando seus próprios pastores começarem novamente a serem perseguidos, presos e mortos. Aí a igreja vai começar a entender, rapaz, o negócio é sério. E vocês sabem que nós seremos os primeiros mesmo. Eles vão querer pegar os líderes da igreja do Senhor. E isso já tem acontecido na igreja perseguida. Isso já tem acontecido em países fechados para o evangelho. Mas às vezes a gente não se preocupa, ninguém se preocupa em ler o que tem escrito, as matérias que estão ali num site chamado Portas Abertas. A gente acha que esse negócio é para acontecer somente de 1 a 3 vezes durante o ano na igreja, quando tem oferta de missões. Aí a gente lembra de Portas Abertas, né, Adriel? Né, Rosa? Não é isso que acontece? Quando está no momento de fazer as ofertas de missões, aí a gente lembra e traz um missionário para falar de como é difícil, né, fazer missões em países fechados para o evangelho, como é difícil fazer missões na África, Filhos, fazer missões é todo dia. Aqui nós temos uma África. Aqui nós temos uma África. Vocês entendem? Aqui nós temos países, dentro desse país temos países fechados para o evangelho. Eu estava antes de ontem, eu gosto muito de ver alguns pensadores, inclusive pensadores não cristãos, para entender como eles pensam, para entender ou pelo menos chegar próximo. E eu estava ouvindo uma declaração do Pondé. Eu não sei quantos aqui conhecem o Pondé. É um pseudo-filósofo, né? Mas deixa para lá. E o Pondé, ele se declara ateu. E ele diz, não, eu não tenho nada contra outras religiões. Eu sou ateu porque eu entendo que é o mais fácil de se acreditar é que não se acredita em nada. Simplesmente isso. E aí ele fez algumas argumentações e, como sempre, uma das argumentações ateístas é: se Deus existe, ele é bom na sua essência, e o mundo é mau na sua essência, logo não existe Deus. Olha que afirmação, não é? Mas aí eu faço uma pergunta a você: quantos de nós está preocupado em argumentar a sua fé na hora que houve uma afirmação dessa? Quantos de nós tem se preparado para argumentar a sua fé numa situação dessa? O Pondé está aí rodando pelo Brasil todo e até fora do Brasil. Mas você tem argumentações ateístas desse tipo dentro da sua família. Você tem argumentações ateístas como essa dentro da faculdade, no seu local de trabalho. Você entende que a argumentação da sua fé, ela precisa ser firmada? Ela precisa ser firmada. Ela precisa começar a acontecer. Escola bíblica é um dos lugares onde você pode começar a se firmar nos seus argumentos para defender a sua fé. O que a gente chama de apologética, a defesa da fé. É a escola. Mas às vezes a gente vem à escola e vem com o seguinte pensamento: eu vou lá, o professor, ele estuda durante a semana, não chama de facilitador, é o professor, ele estuda durante a semana, eu vou ouvir. O que me interessar, eu permito que fique na minha cabeça. O que não interessar, se ele não tiver muita habilidade na metodologia dele, na aplicação, eu desligo o controle remoto e quando estiver terminando a aula eu ligo de novo. É assim que funciona. Infelizmente, nas mínimas coisas nós percebemos que existe uma indiferença dentro da própria igreja. Entendem, filhos? É isso que tem acontecido. Essa indiferença, esse descaso com as coisas do reino, mexem com a gente. Mexem com todo aquele que ama a Deus de verdade, que canta uma canção dessas que nós cantamos aqui agora, entendendo por que cantamos, o que cantamos e para quem cantamos. Quando a gente abre a palavra de Deus, a gente deve perguntar: Senhor, o que é que o Senhor está dizendo para mim? Leia fazendo essa pergunta: o que é que o Senhor quer dizer para mim? E depois, a segunda pergunta vem do próprio Deus para você:
E o que é que você agora vai fazer em relação a isso que eu te disse? Se você abrir a Bíblia com essas duas expectativas, a sua vida muda. A sua vida muda. A vida da igreja muda. A vida do Brasil muda. Entendeu, filhos? Entenderam, filhas? Existe uma necessidade enorme de nós vivermos uma igreja relevante sobre a face da terra. Relevante. Não vamos ser perfeitos jamais, filhos. Não vamos ser perfeitos. Nós erramos. Nós erramos, às vezes, em palavras, nos nossos relacionamentos. Erramos dentro dos ministérios. Erramos na família. Mas olha, ainda que nós venhamos a errar, o nosso alvo é olhar para Cristo, autor e consumador. Como é que a gente resolve um erro? Reconhecendo que errou, pedindo perdão, caminhando mais uma milha. É assim que a gente resolve. Entendem? É assim que a gente abre o coração para novas expectativas, para novas estratégias de poder expandir o reino, de poder vivenciar o reino, de poder transformar essa terra pelo poder, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão que vem do céu e que toma conta do nosso coração. Que eu e você possamos ser receptáculo dessa misericórdia. Possamos ser vasos que essa misericórdia enche, transborda e vai contagiar quem estiver ao redor. Porque se não for isso, nós seremos homens e mulheres religiosos, mas não discípulos. Essa é a diferença de um religioso para um discípulo. O religioso, ele faz pelo tradicionalismo, ele faz pelo medo do incrível, do invisível. Ele faz não por temor, ele faz por medo. O discípulo não. O discípulo faz por amor. Faz porque já experimentou essa graça, já experimentou essa misericórdia na sua própria vida. Ele já entendeu que o que ele merecia era ser extirpado dessa terra. Era ser eliminado dessa terra. Mas pela misericórdia que é sobre ele, Deus tem dado a ele vida, sopro de vida, tem dado a ele o que é necessário para a sobrevivência, tem dado a ele uma família, tem dado a ele a oportunidade de pedir perdão, de restaurar seu casamento, restaurar seu relacionamento com filhos. Ele tem essa certeza, Deus tem mudado a minha vida. Se ele está fazendo isso comigo, ele pode fazer com qualquer um outro. E eu quero ser canal dessa transformação. É assim que o discípulo pensa. O religioso não. O religioso, ele pode até na hora que a gente pedir aqui para orar por determinadas famílias sofrendo, ele até se ajoelha, ele levanta as mãos. Mas ele faz isso como um fariseu. Ele não faz isso como um homem que conheceu a graça e que não tem sequer coragem de levantar a fronte diante da misericórdia de Deus. Vocês entendem a diferença de religioso e de discípulo? Nós sonhamos, e eu sei que vocês sonham, com uma igreja de discípulos, porque ela vai fazer diferença sobre essa terra. Ela vai fazer diferença. Experimente estar no centro da vontade de Deus todos os dias da sua vida. Experimente poder chegar e desfrutar da escola bíblica com algo que vai fazer você um homem ou uma mulher mais forte espiritualmente. Estou conversando com uma pessoa e há pouquíssimo tempo, na verdade horas, estava conversando com uma pessoa, ela dizendo: pastor, quando a gente lê o Salmo 23, quando a gente lê um texto bíblico e que fala de que o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, me faz deitar em pastos verdejantes, o Senhor me guia com seu cajado. É muito bom dizer esse negócio, mas quando a gente anda no deserto, quando a gente está enfrentando uma luta, quando a gente enfrenta uma doença, quando a gente enfrenta um relacionamento que está se acabando, se deteriorando, quando a gente enfrenta uma tempestade, vocês estão lembrados do domingo à noite?
quando a gente enfrenta uma tempestade que é inevitável, que às vezes é violenta, a gente não fica muitas vezes em pé, não. Aí eu entendo esse negócio de erguer as mãos e firmar os joelhos vacilantes. Porque quando o negócio acontece com a gente, a coisa é difícil. Eu fiquei dias muito mal. Muito mal. Essa pessoa estava comentando. Eu digo, eu sei, minha filha. Eu também já passei dias terríveis. Sabe? Muito difíceis. Que a gente, às vezes, pensa que está sozinho, né? Pensa que o Papai do Céu está distante da gente. Mas Ele não está. Ele não está. E aí é o último tópico da mensagem de domingo à noite. Ainda que a tempestade seja inevitável, ainda que seja muitas vezes violenta, eu sei que nós podemos aprender com ela. E a última coisa, a tempestade não é o final de tudo. Não é o final de tudo. Tem bonança por aí. Porque o nosso Deus é aquele que diz: acalme-se o vento, aquieta-te mar. É Ele que fala isso. É esse Deus que nós queremos aprender sobre Ele. É esse cuidado que Deus tem por nós, que nós queremos experimentar cada dia. E aí, filhos, a nossa igreja vai ser uma igreja relevante, começando da nossa própria casa. Amém? Isso não tem nada a ver com informação, né? Está aparecendo a mensagem. Não tem nada a ver com informações. Eu vou deixar as informações para a noite. Mas isso é o que estava no coração e eu precisava compartilhar com vocês. A preocupação da gente com o que está acontecendo ao nosso redor. Que Deus nos dê muita graça e muita sabedoria. Nós vamos subir mais cedo para a nossa escola bíblica. Como está bonito. Como vocês estão bonitos aqui hoje. Né? E a Alina percebeu isso, ela já está se penteando. Eu estou vendo, Alina, você. Você é bonita mesmo. Mas como é bom a gente ver o povo de Deus querendo aprender. Então aproveitem esse momento, filhos. Se debrucem, compartilhem, sabe? Usem as turmas, as salas, para serem ali um grande berço, para você ser fortalecido e crescer com saúde, em nome de Jesus. E logo mais à noite nós estaremos continuando a adorar o Senhor e fazer isso em espírito e em verdade. Eu quero convidar você para estar aqui às 18 horas em ponto. Faz parte da vida cristã, estar juntos aqui, tá bom? Algumas pessoas, à noite eu vou fazer uma menção, mas tem algumas pessoas que já têm, né, já sabem o resultado das suas provas do Enem. Tem gente que conseguiu alcançar seus objetivos. E agora à noite, no culto da noite, eu gostaria de convidar todos vocês a estarem aqui para nós fazermos uma oração de gratidão ao Senhor pela vida de todos vocês. E se porventura você fez a sua prova do Enem e você não atingiu o objetivo, lembre, também não é o final da história. É a mesma coisa. Se prepare mais, eu sei que Deus vai lhe dar a vitória, sim, filho. Se você tem feito a sua parte, você vai conseguir alcançar a vitória. Creia no Senhor, seja uma pessoa que ama a Deus a cada dia, se prepare e você vai conseguir. Não tenha dúvida disso. Tá certo? Deus ama você e você vai ter uma oportunidade de realizar o seu sonho também, de alcançar a sua faculdade, a sua universidade, em nome de Jesus. Não fique triste, tá certo? Use essa tempestade, ou que parece ser tempestade na sua vida, para aprender com ela. Se prepare melhor e você vai alcançar na sua próxima oportunidade, que não vai demorar, não é? Todos os anos nós temos oportunidade e você vai conseguir alcançar essa vitória em nome de Jesus. E aqueles que alcançaram, vamos agradecer juntos à noite. Gostaria de convidar todos vocês para que possamos celebrar, tá certo? Ao Senhor hoje à noite. Não esqueça de pegar o seu livro, a Sandra está aqui, ela vai ali para o prédio anexo. Se você não pegou ainda o seu livro, procura a Sandra, ou Raíssa, ou Renatinha. Renatinha também está ajudando na equipe ali, é uma das que está responsáveis. Ela tem passado pelas turmas, vendo quem falta. Então, pegue o seu kit, estude, para a glória de Deus. E assim que vocês ouvirem, facilitadores, por favor, todos os facilitadores, ouvirem a campainha, tá certo? Lembre que você tem aproximadamente 5 minutos para fazer o fechamento
daquele momento de ensino, tá certo? Se não terminou, não se preocupe, termina domingo que vem, tá bom? Mas você vai ter 5 minutos, nós vamos descer para cá, nós vamos descer para o templo, que nós temos a aprovação, temos uma reunião, um culto administrativo extraordinário, só para aprovação e fechamento dos últimos 2 relatórios do ano passado. Acho que novembro e dezembro, se não estou enganado, são os 2 que nós vamos fechar hoje. E precisamos de você que é membro da igreja, você que ou pediu carta já, ou foi batizado na igreja, você vota na igreja, a gente precisa do seu voto. Isso é um comprometimento, por isso que eu não gosto de chamar de sessão administrativa. Fica parecendo uma coisa muito formal, né? Aqui nós temos um culto administrativo. As nossas finanças, a receita, a despesa da igreja é importante para nós. Queremos fazer isso com excelência. Isso é culto para nós. Então venha para cá, não vamos demorar, não temos muitos assuntos. Talvez 1 ou 2 movimentos de membros, coisa rápida, e os relatórios que também, graças a Deus, são aprovados com muita tranquilidade. Tá bom? Porque a gente tem buscado andar na presença do Senhor nessa área, principalmente. Tá bom? É muito importante que nós andemos com transparência e com segurança. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu te agradeço por esse momento, te agradeço pela oportunidade de refletirmos a respeito da dedicação do nosso culto ao Senhor, dedicação da nossa vida ao Senhor, que a sensibilidade do Senhor, a misericórdia e a compaixão que vem do Senhor possa invadir a nossa própria vida, Pai. E nós possamos também passar a experimentar o amor do Senhor sobre a nossa nação, sobre todos aqueles que estão sobre essa terra. Tem misericórdia, Pai. E nos dá agora um momento de grande crescimento também, através do estudo da Tua Palavra. Usa cada facilitador, usa cada liderado, para que nesse momento possamos crescer juntos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos à escola bíblica, todos. Na lição também, só temos, eu creio que mais 2 domingos para a pré-inscrição do acampamento, do retiro de carnaval. O pessoal do retiro lá, inscrição, para nós termos a ideia de quantas pessoas estarão, tá bom?